Meu nome é Deise, eu tenho 27 anos, sou bacharel em educação física e atualmente eu trabalho como professora de circo na academia Reebok. E como é que foi a sua trajetória no circo, assim, desde o começo da sua vida? Então, eu entrei no circo quando eu tinha 12 anos Que e foi novinha. foi uma coisa, assim, até que engraçada, Hum, que eu fui num passeio da escola na fábrica de cultura. E eu uhum, lembro que eu fiquei muito brava, porque eles separaram os em grupos, assim, para conhecerem os ateliês, né, que as uhum. modalidades lá são chamadas de ateliês. E eu fiquei muito brava, porque eu fiquei separada das minhas amigas, então eu Ah, fiquei num grupo sozinha com um monte de gente que eu não conhecia. E por um acaso, o meu grupo foi conhecer a sala de circo, e aí estava acontecendo tipo uma aula aberta, e aí a gente ficou sentado assistindo. E meu, foi aquele típico amor à primeira vista. Eu fiquei, assim, muito encantada, e era tipo uma aula, assim, eles hum. mostravam algumas coisas que eles estavam fazendo, teve um pouquinho de aéreos, e assim, eu me apaixonei, até esqueci que eu estava brava. Aí no dia seguinte, eu voltei na fábrica de cultura, fiz a minha matrícula, né, que é um projeto onde você consegue fazer as aulas gratuitamente. Fiz a Uhum. minha matrícula e no dia seguinte eu já comecei a fazer aula, então Ah, assim, tá. foi muito rápido. E lá eu fiquei, assim, por muitos, muitos anos. Aí foi quando eu entrei na faculdade de educação física, o projeto Fábrica de Cultura também me possibilitou fazer um intercâmbio, eu fui morar Uhum. fora. E aí, eu trabalhava com uma companhia de teatro, né, que fazia recriação histórica, e eles, Uhum. tipo, tinham essa parceria com o programa para pegar jovens artistas, né. E Legal. aí eu fui como acrobata, e aí era muito legal que a gente fazia a gente era tipo os bobos da corte, né, como era a Uhum. recriação histórica, essa coisa mais medieval, castelo, Ah, era uma tá. companhia de teatro lá em Portugal. Aí eu voltei, terminei a faculdade e comecei a dar aula propriamente dita, assim. Ah, e a faculdade você começou depois que você voltou de Portugal? Não, a faculdade eu comecei quando eu tinha 18. Aí Ah, eu tá. precisei trancar a faculdade quando surgiu essa oportunidade de fazer o intercâmbio. Uhum. E aí quando eu voltei de Portugal, eu terminei a faculdade, que eu já estava faltavam só 2 semestres só para eu terminar, então foi tranquilo. Eu consegui trancar, fazer o que eu queria fazer, voltar e terminar. Ai, que bom. E você se apresentava era acrobacia de solo? Isso, como era difícil ter acrobacia aérea, porque a gente passeava a companhia ia pelas cidades, assim, para fazer Ah, as feiras. tá. Então, às vezes, na cidade não tinha como montar a estrutura de aéreos, eram poucas Uhum. cidades que montavam. Então a maioria era tudo acrobacia de solo. Tá. Só que não era tipo, não tinha colchão, não tinha nada, assim, a gente ia na raça, no concreto e às vezes era aquele chão, assim, cheio de pedrinha, então a gente basicamente fazia coisas sempre de pé ou pirâmides de pé, coisa na segunda altura. Não Ah, dava pra tá. deitar, não dava pra fazer, tipo, um número de contorção ou uma coisa, assim, mais no chão, tinha que ser coisas, assim, bem dinâmicas, principalmente, porque a gente ficava correndo pela feira. A gente parava, fazia uma acrobacia e depois Ah, andava, era entendi. como se fosse uma intervenção, Aham. sabe? Não era uma estrutura fixa, assim, né, tipo uma lona. Não. Não, os Ah. artistas ficavam circulando pela feira, aí não Uhum. tinha só a gente, a gente era os acrobatas do circo, né. Como se fosse os bobos da corte. Legal. E Aham. aí tinha os artistas que eram que faziam teatro, tinha apresentação mesmo, mas era mais no final da feira, que era a última apresentação. Aí sim era tipo, no meio da praça que acontecia. Mas Tá. ao longo do dia a gente ficava só circulando Uhum. mesmo. Legal. E como foi essa experiência pra você, assim? Meu, foi muito legal, foi loucura, foi loucura, eu tinha 20 anos, morava sozinha, assim, eu fui sem eira nem beira. Foi a primeira oportunidade que eu tive de sair do país, então, assim, eu estava com muito medo mesmo, mas eu falei: "Ah, meu", eu estava morando sozinha, então não tinha muito
o que me segurasse aqui, sabe. Aham. E foi uma experiência muito boa, muito boa. Passamos muitos perrengues, não vou te Uhum. falar que não passei É. perrengue, porque é uma cultura completamente diferente, são pessoas diferentes. Tinha um pouco de dificuldade na língua, Ah, tá. mas, ai, era surreal, assim, foi muito Legal. divertido E de eram conhecer outras todos pessoas. legal. E era todo mundo brasileiro, tipo, da companhia que foi, todo mundo que foi junto? Do meu grupo, sim, eu fui com Tá. outras pessoas da fábrica de cultura, éramos em 7, e aí éramos todos brasileiros. Mas lá na companhia tinha o dono da companhia, que é português, Ah, mas tinha outros tá. artistas que ele contratava, que eram de outros países. Tinha a Uhum. banda eles eram italianos, tinha outros músicos também que eram da Espanha, então Uhum. eles meio que iam catando um pouquinho de cada de cada lugar para compor. Legal, legal. E você acha que o que que te motivou, assim, dentro do circo, né, a fazer a faculdade de educação física? Eh Educação física não foi minha primeira escolha, assim como o circo não foi minha primeira escolha, eu tinha outras pretensões, mas eu vim de um meio, assim, principalmente familiar, onde eu sempre escutava em casa ou na escola que seja, que eu precisava fazer uma graduação. Eu tinha que fazer uma Uhum, faculdade, porque isso ia abrir portas no mercado de trabalho para mim. E aí, como isso já vinha meio que intrínseco em mim por conta uhum. do meu convívio com outras pessoas, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer uma faculdade. E aí Tá, quando eu entrei no circo, até conversando com alguns dos meus professores, e eu já tinha um desejo de dar aula, acabou que a educação física se enquadrou ali no meio do que eu queria, né. Já entendi. que é uma faculdade que é mais ligado, ao movimento, né, a esse conhecimento corporal e tudo mais. Apesar que não tinha nada de circo na faculdade, eu tive ginástica em um semestre só e foi isso daqui. Mas com a faculdade eu consegui o CREF, né, então Uhum, eu posso atuar não só como professora de circo, mas dando aula de outras coisas também. Mas a escolha da educação física foi principalmente que eu acreditava que era o que estava mais ligado uhum. ao movimento mesmo, que como eu estava no circo, aí eu escolhi essa. Entendi. Legal. E isso era outra pergunta que eu ia te fazer. Você acha que então, a faculdade de educação física te trouxe mais segurança, assim, tanto financeira quanto profissional, assim, no mercado? Como assim? Ah, de reconhecimento e possibilidades, assim, até financeiras, sabe, de na sua vida, de conseguir mais dinheiro e tal, tendo, a formação, você acha que isso foi uma coisa que acrescentou bastante? Eu acredito que sim, porque ter a faculdade de educação física ampliou as minhas possibilidades de atuação, né. Então, Tá. por exemplo, hoje eu sou professora de circo, Uhum, mas eu também sou personal trainer, eu tenho alunos de personal, e eu também dou aula de desenvolvimento motor hum, nessa mesma academia. Então, ampliando as minhas possibilidades de atuação, acaba que isso interfere ali financeiramente, né, porque eu consigo ir para outros lugares, porque para dar aula de circo, você não precisa ter necessariamente uma formação, até porque não uhum, existe faculdade de circo. Mas você tendo uma formação acadêmica, acaba que isso te dá mais credibilidade, eu diria, né, sim. profissional, assim, que você tem um estudo teórico ali por trás do que você faz também, Uhum. mas principalmente porque isso amplia aí as minhas possibilidades de atuação, né, para além das aulas de circo e consequentemente isso pesa um pouquinho no financeiro também, porque eu consigo Sim. ir para outras vertentes, outros lugares ali da educação física. Uhum, legal. É, porque isso é uma coisa que eu penso, assim, tipo, eu não vou conseguir me sustentar financeiramente só sendo professora de circo, né, então, provavelmente eu vou ter que seguir esse caminho aí pra estar trabalhando com isso e conseguir ter uma vida, né. Sempre tá ligada à educação física, né. Mas Hum. aí é bom que você consegue escolher um nicho, por exemplo, você pode dar aula de personal voltado para o circo, por exemplo, se for uma vontade Ah, sua. Por uhum, exemplo, o meu aluno de personal,
eu não dou aula de musculação para ele, ele quer, tipo, mobilidade, flexibilidade e acrobacia. Tá, legal. Então, é o tá dentro ali do circo, mas voltado Hum, mais para um treinamento personalizado, né, diferente de uma aula coletiva, por exemplo. Então, o tá, que dá para fazer é você escolher um nicho do que você quer ser personal ou você quer dar aula de outra coisa, e aí você se interessante. concentra nele, por exemplo, se for no caso de querer algo mais voltado para o circo, Aham, enfim. tá. Legal, legal. Então a aula de personal não precisa necessariamente ser só musculação, né? Não, hoje você pode dar personal do que você quiser, depende muito do que o aluno necessita, né, que Uhum. ele quer. Tem alunos que, por exemplo, são atletas de alto rendimento e aí quer um treinamento específico. Tem personal de natação, de aprendizagem, pessoas que querem aprender a nadar. Uhum. A natação para criança, por exemplo, ou mais voltado para o circo, nesse meu caso, que é o meu aluno, que ele quer uma parte mais acrobática, ele me buscou querendo melhorar a mobilidade e a flexibilidade dele para ajudar ele na musculação, porque ele se Uhum. sentia muito encurtado, com dificuldade de fazer alguns movimentos, e aí ele me procurou justamente para ajudar ele nesse sentido. Então, tudo depende do que o aluno quer. Dependendo do que o Sim. aluno quer e qual for a sua especialidade, assim, o Uhum. nicho que você, trabalha, você consegue E desenvolver bastante coisa. legal, bom saber disso. Então, e você sente que assim, a parte teórica da educação física, tipo fisiologia, essas coisas, entra bastante para você? Como é que é isso, assim, da parte do que você aprendeu na teoria, na faculdade? Ah, entra super. Por exemplo, a fi na fisiologia a gente aprende, como o corpo funciona, né. Uhum. E no caso do circo, como que ele ou no caso da educação física, né, como que ele responde, ao exercício físico, né. Então Tá. nas aulas de circo isso me ajuda bastante, porque eu consigo, eh, entender a questão do fortalecimento muscular, Ah, questão de uhum. recuperação, enfim, como que o corpo responde a diferentes, intensidades do exercício, né. Uhum. E como tem muitos movimentos que exigem força, mobilidade, essas coisas, eu consigo, pensar nas progressões, como eu consigo fazer isso de forma segura, quais Uhum. exercícios eu posso passar para fortalecer a musculatura, enfim. Então isso me ajuda bastante nesse sentido, assim, ter esse conhecimento, porque eu consigo planejar o que vai acontecer, sabe, fazer as Uhum. adaptações que precisa, dependendo da faixa etária, de qual nível que a pessoa tá. Tá, Então, tá bem legal. enquadrado nesse sentido também. Tá, legal. Ai, que bom. E você acha que não, quais áreas da educação física, você acha que são mais lucrativas hoje em dia? Ah, sem sombra de dúvida, o treinamento personalizado. O Tá. personal trainer é o que você consegue, um maior espaço. Eu diria Uhum. que a procura hoje em dia por um treinamento personalizado cresceu bastante. Tá. Tudo de tudo depende também de em qual região você vai atuar também, né. Que aí dependendo da Uhum. região que você atua, você vai perceber qual o valor da sua hora-aula que você pode cobrar, né, então dependendo da Uhum. região que você atua. Mas hoje, como a busca, assim, por um treinamento personalizado tá bem alta, Uhum. eu diria que é o personal trainer aí que tem que é o carro-chefe, assim, da educação física. Tá. Ah, legal. E, assim, como eu faço, faculdade de naturologia, né, eu não sei se ficou meio confusa essa pergunta, mas você acha, que existe espaço dentro do esporte, pra terapeutas integrativos, assim, como práticas tipo acupuntura, massagem, reflexologia, você enxerga esse espaço ou não? Eu acredito que sim, porque é uma coisa que eu venho acompanhando e eu fico até feliz nisso, de que as pessoas estão buscando a educação física hoje
num lugar mais de qualidade de vida, principalmente. Não que seja errado você buscar pela estética, que eu acho que, assim, se Uhum, você tá se sentindo bem com o seu uhum, corpo, tá ótimo, eu acho que uhum, esse é o importante também. Mas para além disso, de buscar, assim, um corpo mais funcional, uma saúde, uma qualidade de vida, sabe. Então se uhum, você é um profissional que você consegue, atender nesse sentido também, para um lugar que vai para além somente do físico, e uhum. consegue trabalhar mais funcionalidade, ou a saúde em si, né, eu acho que isso ajuda bastante, porque você vai agregar mais, né, no desenvolvimento dessa qualidade de vida da pessoa. Tá. E você vê que tem essa que as pessoas buscam isso, assim, né, ou cada vez mais. Do exercício como qualidade de vida, para além É da. da qualidade de vida de forma geral, assim. Eu acredito que sim. Hoje eu Então consigo enxergar um pouco mais disso, de uhum, que para além da só do exercício físico, buscar também uhum, uma qualidade emocional, sim. psicológica, que é tão importante quanto, né. Não Uhum, adianta você ter um físico ali estrutural perfeito, mas você ser uma pessoa que tá, sei lá, não se alimenta bem, ou ser uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que um profissional que consegue atuar dentro desse lugar também, na saúde, para além do físico, mas trabalhar também uma parte mais psicológica, interna ali, de relaxamento. Massagem também, que é ótimo para uma recuperação muscular. Isso agrega bastante. tá, legal. Ai, que bom, fico feliz, aliviada. Fique em paz que tem mercado. Amém. E você acha que, assim, se você estivesse no meu lugar, né, tipo, terminando a primeira graduação, começando como professora de circo e tal, qual, assim, você acha que seria o conselho que você me daria, assim, e os cuidados que eu teria que ter para entrar nessa área, realmente, da educação física como graduação? Eu estava viajando aqui, desculpa. Você pode repetir a pergunta? Não, imagina. Tipo assim, você acha que, assim, no meu lugar, assim, né, de estar se formando agora e pensando em entrar numa segunda graduação aí na educação física, quais cuidados, assim, pontos de atenção que você acha que eu deveria ter, assim, se fosse me aconselhar, digamos assim? Se você for pensar em uma segunda graduação, eu acho que é principalmente em algo que faça sentido Uhum. para você, mas principalmente algo que vai agregar naquilo que tu já tem, Tá. naquilo que tu já faz, sabe. Não Uhum. escolher alguma outra por, talvez, sei lá, impulso, a não ser que se tu queira Hum. mudar de área. Assim, Sim. aí você escolhe outra coisa completamente diferente. Mas eu acho que se pensando que tu quer seguir nessa área que tu já tá e talvez incluir o circo também, é algo pensar nessa segunda graduação em algo que venha agregar aquilo que tu já tem. Tá. Então, se for educação física ou se for alguma outra coisa voltada para psicomotricidade, talvez, ou uma Tá. coisa mais voltada para educação, num sentido físico mais infantil, talvez. Tá. Mas E principalmente algo que faça sentido para você e que venha agregar aquilo que tu já tenha, uhum. né. Para complementar, na verdade, os Sim. objetivos que tu já tenha hoje. Tá. E que é essa que você Psicomotricidade, o que é? eh, a psicomotricidade foca mais, assim, no desenvolvimento infantil, assim, num sentido Ah, motor, aham, sabe, tipo nas fases ok. do desenvolvimento, Tá. motor e físico ali da criança, dependendo das diferentes fases que ela tá, Uhum, sabe. sim. Então, por exemplo, na aula de circo, por exemplo, na aula de circo ou, por exemplo, aula de desenvolvimento motor que eu dou aula, a gente usa bastante, assim, de entender em que faixa ali a criança tá, se é uma. Tá. Dependendo da idade, eles são mais dispersos, ou como que eu posso trabalhar para eu conseguir que ele desenvolva melhor, que ele se concentre um pouco mais, ou que ele consiga ali Tá. desenvolver a parte cognitiva, a Uhum. parte motora ali de uma forma mais, eh, objetiva ali num sentido de direcionamento mesmo, sabe. Sim. Então, por exemplo,
Isso ajuda bastante nas aulas de circo ou até mesmo se você for dar aula para criança, por exemplo, até em outra área da educação física, Aham, tá. seja natação ou seja outra coisa. Sim, e essa parte aprende na graduação de educação física? Aprende, não tão direcionada, mas você aprende. É que na educação física é tudo muito geralzão, assim, Aham. sabe. Aí depois você pode buscar pós, por exemplo. Tem Uhum. uma pós que eu quero fazer, que eu tô já me planejando para fazer Legal. semestre que vem, que é uma pós de Neuro neuropsicomotricidade. Uhum. Então, eu vou a grade curricular vou aprender isso, mas também voltado para um aspecto neurológico, assim, para crianças que tenham algum tipo de neurodivergência, que também hoje a gente tem um pouco desse aumento de algumas crianças que estão participando das aulas que têm alguma neurodivergência, e isso ajuda a gente a entender como que eu Aham. posso trabalhar, como que eu posso Uhum. incluir isso, então é mais rico, eu acho, Sim. sabe. Ah, Aí na legal. educação física, como tem o bacharel e a licenciatura, é Uhum. tudo meio um geralzão, sabe. Então Tá. você vai aprender mais voltado para o esporte, vai aprender a parte Uhum. de anatomia, biomecânica, fisiologia, enfim. Aí o bacharel é mais voltado, assim, para as academias, para clubes, essas coisas, e a licenciatura é no caso se você for dar aula em escola, como professor Ah, de educação física. tá. Então acaba que é um compiladão, geralzão de tudo, e aí após é justamente para você pensar em seguir em agregar aquilo que seja algo mais direcionado, sabe. Sim. Aham. Ah, legal, interessante, bem legal essa pós. E Legal. a educação física, no caso, o bacharel também te dá o CREF, né, então o CREF Uhum. é uma possibilidade, assim, a mais de você atuar na prescrição de treinamento, na prescrição de exercício, que hoje você precisa é importante que tu tenha, né, tu não pode Aham. prescrever exercício sem ter o CREF, que é o Sim. que a gente mais vê hoje Aham. em dia aí na internet da Sim. vida, as É. pessoas prescrevendo treinamento como se fosse uma fórmula mágica, né. Aham. E É. acreditando que o meu treino que funciona pra mim, vai funcionar pra você. E, tipo, isso Sim. dá um certo desespero pra É. nós que somos formados em educação física, tipo: "Gente, pelo É. amor de Deus, não é porque funcionou com fulano Uhum. que vai funcionar contigo". É. Fugi um pouco da pergunta, desculpa. Não, mas é isso mesmo, infelizmente eu acho que a internet hoje em dia, tipo, abre espaço para umas é bom que abre espaço para todo mundo falar, mas ao mesmo tempo as pessoas às vezes falam o que não sabem, né. Isso é Sim, complicado. é perigoso até, É. depende se você for seguir à risca tudo que falam, aí por isso, na importância ali de você conversar com a pessoa, independente de qual área seja, que tenha ali a especialidade, que esteja ali graduada, que saiba o que está falando, né. Que tenha um Sim. embasamento teórico por É, trás daquilo que ela é, está dizendo, e não só porque as vozes da cabeça dela acharam dizem isso. que aquilo funciona. É verdade. E para finalizar, assim, na verdade é uma pergunta que eu acho que você já falou, mas eu acho que o quanto na verdade eu vou reformular para ficar mais básico, assim. Então você acha que, tipo, a formação de educação física ajudou na questão do circo, principalmente nessa área teórica, assim, né? Sim, porque acaba que eu tenho um respaldo teórico ali para o que eu estou Tá. fazendo, sabe. Uhum. Principalmente se algum pai ou algum responsável ou alguém Uhum. venha me perguntar: "Mas por que que você está passando isso?" Ou "Por que dessa brincadeira?" Ou "Por que dessa Tá, atividade?" E isso me ajuda a formular também o que eu vou construir com eles, tá. eh, o desenvolvimento das aulas, mas eu acho principalmente de eu ter como explicar ali, sabe. Tipo: "Ó, eu tô Sim. fazendo isso por causa disso, disso e disso, eu preciso que eles desenvolvam isso, isso e isso". Então, acaba que dá ali eu tenho um embasamento para aquilo que eu tô falando, Tá. sabe, isso só pensando na educação física mesmo, mas É, se for pensar por esse lado, talvez em outras áreas também isso funcione. é. Mas querendo ou não, isso dá um um uma uma um adendo, um agregado ali para o que eu É, vou falar, sabe, tipo: "Não, eu sim. estudei, eu É. E tenho até um artigo que eu é. posso provar para você isso que eu tô te falando, não E é até só, tipo, as mérito, vozes da né. minha cabeça É. que". Tipo, acho que os Mas sim. pais dão mais até mérito pelo quanto você tá falando, né, e você tem, assim, a Sim. graduação ali, o
curso. Sim, sim, que aí as pessoas veem: "Não, ela estudou, né", Hum, tipo, para além da eu acho que ter o teórico para além da técnica é muito importante, tá. sabe, porque não Hã. adianta você só ter a técnica. Eu não digo assim que, é obrigatório você ter uma Sim. formação, porque eu tenho professores de circo que são muito bons e eles Uhum. não têm uma formação, mas eles Aham. têm um estudo teórico, então eles já leram bastante, já viram muitos artigos, eles não têm uma formação, assim, Uhum. superior, mas eles têm um ensino, um conhecimento teórico Que para bem. aquilo que eles estão falando, seja de anatomia, enfim. Então, Aham. e além de trazer credibilidade, você consegue trabalhar com uma eficiência melhor, né, que se você sabe o que tu tá fazendo e o como, o para quê, ou para onde vai. Então isso é bastante importante, principalmente se alguém vier te questionar do porquê você Uhum. tá fazendo: "Ah, mas por que esse exercício? Ah, mas por que essa brincadeira?". E você tem que Aí você saber explicar, né. saber explicar por quê. "Ah, é porque eu tô mais cansada hoje, aí eu botei eles pra correr", ou tipo: "Ah, é porque ou porque eles estão muito agitados e aí eu botei essa". Não, não, eu Aham. preciso que ele, por exemplo, eu preciso que eles desenvolvam força de membros superiores, é por isso que eles estão Uhum. ficando pendurados, é por Tá. isso que tem um exercício específico, é pra Uhum. você conseguir explicar mesmo o motivo do que tu tá fazendo Tá. aquela coisa, sabe. Legal, legal. E para finalizar, assim, qual que você acha que é, assim, o positivo e o negativo da área do esporte, assim, pode ser específico do circo também, mas qual que você acha que são esses 2 lados, assim? Acho que eu vou falar num contexto mais geral, assim, Hum. da educação física, pode ser? Claro, claro. Eu acho que o ponto positivo é trazer, assim, uma melhor qualidade de vida para as Tá. pessoas, poder ensinar para elas a importância de uma atividade física para além da da estética, ou Uhum. você conseguir ensinar a criança uma coisa que parece, assim, boba, e depois você vê que a criança está abrindo uma garrafa, só conseguindo abrir uma garrafa sozinha, ou está conseguindo amarrar um sapato sozinho, ou já consegue fazer algumas acrobacias sozinhas. Eu acho que é você conseguir ver a evolução, sabe, conseguir ver ali a felicidade da pessoa de fazer uma coisa que ela achava que ela não conseguia, e Uhum. principalmente, assim, uma melhora pensando nos adultos, por exemplo, uma melhora na qualidade de vida, sabe. Tá. E pensar em longevidade, assim, e não Sim, só no agora. Porque teve sim. uma vez que eu vi, eu acho isso é muito importante, inclusive, que alguém sofreu algum tipo de acidente ou ficou doente, e a Uhum. recuperação só foi possível, assim, de uma forma mais rápida e eficiente, porque era uma pessoa que praticava atividade física. E, meu, isso é Hum. muito importante, assim, É, sabe. Se você tem um corpo verdade. ali minimamente forte, se acontece alguma coisa com você, ele vai ter estrutura, vai ter ali É, de onde tirar para você se recuperar, principalmente, sabe. sim. Então acho que Total. isso é o ponto positivo de você Uhum. poder trazer esse lugar seguro, assim, para essa pessoa, Uhum. trazer, essa possibilidade da Uhum. criança aprender brincando, por exemplo. Sim, Acho que legal. é a parte boa. Uhum. Legal. E E a a parte hã. negativa, né. É. A parte negativa, eu acho que ainda é um pouco da desvalorização, eu Tá, acho, do profissional. tá. Porque, assim como muitas áreas, tem profissionais que, não profissionais que eu digo, mas, por exemplo, que nem a gente estava conversando, de pessoas que não têm a formação, que não têm um conhecimento teórico e acabam promovendo, treinamentos ou exercícios ou coisas que Uhum. pode não ser legal para outra pessoa, sabe. E Sim. tipo, pode super funcionar para você e tá tudo bem funcionar para É. você, é ótimo que funcione para você, mas não de vender aquilo como se fosse a verdade absoluta, É. sabe. Porque aí Aham. vamos supor que eu tenho uma lesão no você não sabe se a pessoa que tá vendo aquilo tem uma lesão no joelho, ou se tem uma hérnia, ou se tem algum problema de saúde que impossibilite ela de fazer, ou alguma condição ali que possa fazer com que ela venha a se machucar, ou possa se acidentar, ou possa piorar, e a pessoa vai falar assim: "Ai, tá vendo, ó, por isso que eu não faço exercício físico, eu tentei fazer e não deu certo". Não, é porque você tentou fazer uma coisa que não era voltada pra você. Por É. isso a importância de você buscar um profissional, para que ele Uhum. consiga montar um planejamento que seja específico para o seu caso. E Sim. não necessariamente, assim, buscar um personal trainer, mas buscar, tipo,
vai numa academia e conversa com um professor, explica Aham. a sua necessidade. Hum. Ou se você quer, ou seja, sei lá, pilates, ou seja, qualquer outra área, assim, da educação física, de você procurar uma pessoa que tenha uma formação, que saiba o que está fazendo, Aham. sabe. Aí o que eu vejo um pouco é na desvalorização nesse sentido, que é mais fácil você Entendi. ir num chat GPT da vida e perguntar pra ele o que dá pra fazer, Sim. ou ir numa blogueira e ver, tipo: "Não, olha o Uhum. tamanho do olha o corpo dela, se eu Sim. fizer o treino dela, vai super Vai funcionar ser comigo". igual. É, é. Então, acho que o ponto negativo que eu mais vejo hoje em dia ainda é é esse. Tá, tá. E também, tipo, é isso, não ter o olhar individual, assim, né, tipo, essa a Sim, necessidade da pessoa e tal, né. É. principalmente isso, porque cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um corpo diferente. É. Pensando, por exemplo, em nós mulheres, tipo, Sim. todo o nosso organismo, todos os É, hormônios funcionam de uma forma completamente diferente, e isso tem que ser muito é, levado em consideração é. na hora da prática de alguma atividade física, e entender que cada corpo é um corpo, cada corpo vai reagir de uma forma, vai responder de uma forma, então é importante que você entenda o seu corpo, e entenda que é importante que você busque alguém que saiba o que está fazendo, e vai Uhum, conseguir te orientar ali da melhor forma possível. uhum. É, perfeito. Ai, obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de adicionar? Seu momento. Pra fechar, É. eu acho que nem eu falei, eu fico muito feliz que hoje eu tenho visto cada vez mais as pessoas buscando a atividade física como uma coisa prazerosa de se fazer, de falar para as pessoas: "Gente, não precisa". Alguns têm medo de treinar, ou medo de fazer alguma atividade física por achar que já tá tarde demais, ou já tá muito velho, ou porque não tem tempo na rotina, e eu entendo que isso realmente acontece. Hoje tá todo mundo ligado no 220, principalmente aqui em São Paulo, a É. rotina acontecendo, muita coisa, mas de tentar tirar pelo menos 10 minutinhos do dia, 20 minutinhos do dia, que tu consiga ali fazer, nem que seja uma meditação, uma Hum, ioga, ou um alongamentinho, hum. principalmente para as pessoas que trabalham sentadas em escritório. É Se tem a verdade. possibilidade de ir numa academia, fazer uma aula coletiva, conhecer Uhum. pessoas, trocar uma É. ideia, eu acho que isso é muito importante, mas para além de toda a questão física, de buscar ali uma qualidade de vida psicológica também, sabe, que Sim. É. faz muita diferença, se tá ali Uhum. com um corpo saudável, mas tiver também com uma É, mente saudável, isso vai facilitar aí muito a sua é. vida e a sua Verdade, é. enfim, Porque acho senão que é isso. tem que estar tudo conectado, né, tudo está conectado, né, então não adianta Sim, cuidar só de uma parte e esquecer o resto, assim. corpo, É, mente, gente, tá tudo ali, no mesmo lugar, então se é. é uma balança, né, se um Uhum. tiver mais forte que o outro, tem alguma coisa errada nessa É, conta aí. é verdade. Ai, mas é isso, Deide, muito obrigada, eu adorei, me motivou muito mais a fazer a faculdade de educação física. Ai, que bom, eu fico feliz. E obrigada por abrir sua história aqui para mim e para eu levar aqui para o meu trabalho da faculdade. Imagina, eu que agradeço, fiquei lisonjeada com o convite, inclusive. Que bom, fico feliz.